Queridos, que bênção estar aqui, eu e minha esposa Glaucia. Estamos sendo muito alimentados, um alimento saudável, forte, e nós não vamos sair da mesma forma que a gente chegou. O nosso primeiro em Cristo, eu espero que seja o primeiro de vários. Glória a Deus. Eu quero dar um breve testemunho de um milagre que Deus fez a partir da unidade da Igreja de Cristo na cidade de Santa Rita do Passa Quatro, na macro-região de Ribeirão Preto. Alguém conhece Santa Rita do Passa Quatro? Ah, sim. Para quem não conhece, eu vou dar um detalhe aqui que você nunca mais vai esquecer o nome dessa cidade. Em Santa Rita do Passa Quatro nasceu o compositor de uma das 3 músicas brasileiras mais cantadas ou mais tocadas no mundo. Zequinha de Abreu, nascido em Santa Rita do Passa Quatro, foi compositor de Tico-Tico no Fubá. E essa é uma das 3 músicas brasileiras. Nós não sabemos, ela alterna, né? Às vezes está em primeiro lugar, às vezes em segundo. Então, você não esquece mais da cidade. Mas a cidade é uma cidade muito linda. Eu sou nascido em São Paulo, capital, né? E já estou há 35 anos no interior de São Paulo. Fui pastor em Pirassununga, estabelecemos a igreja em Santa Rita do Passa Quatro, fui pastor em São Carlos, mas estou há 23 anos em Santa Rita, que me honrou com o título de cidadão, que é um motivo de orgulho para nós, para a nossa família. Eu queria falar o seguinte: em Santa Rita do Passa Quatro, apesar de ser uma cidade musical, uma cidade muito bonita, do ano 2000 ao ano 2008, uma escalada de suicídios bizarros aconteceram lá. Em 2001, 2 suicídios, e foi subindo 4 por ano, 8 por ano, 11 por ano, chegando ao ano 2008, nós tivemos 16 suicídios no ano 2008. Aí você me pergunta, poxa, mas qual é a média de suicídios para uma cidade de 26 mil habitantes? Nós pesquisamos na época, e para uma cidade de 100 mil habitantes, a média brasileira é de 4 suicídios. 4 suicídios por ano para cada 100 mil habitantes. Santa Rita tinha 26 mil habitantes, que deve ter agora 26,5. 26 mil habitantes. Pela média nacional, a nossa cidade deveria ter 1 suicídio por ano. Ou seja, em 2008, nós estávamos 16 vezes mais que a média nacional. Ou seja, nós pastores não saíamos do velório. E quando uma pessoa se suicida, amigos morrem junto, família morre junto. Há um espectro, alcança um grupo muito grande ao redor daquele que se suicida, todos em luto. Então, uma cidade de 26 mil habitantes com 16 suicídios no ano foi algo que chamou muito a nossa atenção. Foi criado então um projeto. O Conselho de Pastores criou um projeto chamado Cidade Viva, que deu título ao livro. E foi no ano 2008, no Dia Internacional da Bíblia no Brasil, no 2º domingo de dezembro de 2008, consternados com a situação, nos reunimos em praça pública, um número grande, nós não temos estatísticas, mas talvez para a cidade de Santa Rita é um número grande, em torno de 800 pessoas, 1.000 pessoas, por volta das 11 horas da manhã, com uma faixa preta no braço. E naquela reunião, houve um tempo de oração espontâneo, as crianças orando, chorando, adultos, idosos, homens, mulheres, pessoas das altas camadas sociais, os menos favorecidos. E foi um clamor que durou um tempo considerável. Nós já tínhamos ido na rádio, nós já estávamos usando os veículos de comunicação disponíveis, a internet não era onipresente em 2008. Tínhamos que usar a panfletagem, as rádios da cidade, e enfim, nós convidamos a sociedade de Santa Rita como um todo a sentir aquele luto e buscar o Senhor da vida.
Nesse ínterim, nós tivemos uma experiência muito agradável, que foi a presença do padre Jorge Massim. Ele ouviu falar do projeto, ele procurou um dos pastores, nós nos encontramos, nós nos conhecemos, e uma das rádios fez uma mesa redonda para que a gente pudesse discutir com o microfone aberto com a população o que poderia estar acontecendo. E o padre era psicanalista, nos ajudou imensamente, inclusive um depoimento dele está no nosso livro. E o que marcou esse momento e que acabou dando origem ao livro é o seguinte: no ano 2008 nós fechamos com 16 suicídios, com muita dor, muito sofrimento, muita tristeza. E naquele segundo domingo de dezembro de 2008, com aquela faixa preta no braço, nós promulgamos que dali a um ano nós voltaríamos no mesmo lugar, no mesmo dia, no mesmo horário, com uma faixa vermelha, porque nós estávamos orando a um Deus vivo e o suicídio iria acabar em nome de Jesus. E um ano depois, exatamente um ano depois, naquele dia, lá estávamos nós, no mesmo lugar, louvando a Deus com a faixa vermelha, que em 2009 não aconteceu um único suicídio sequer, e até hoje a cidade está em perfeita paz. Isso não foi tarefa de uma igreja, de uma denominação, de uma instituição. Seria impossível uma igreja, um líder, um figurão, um pastor midiático promover essa grande libertação. É a unidade. Alguns podem pensar, então, todas as igrejas da cidade se reuniram? Não. Havia 50 igrejas, só 15 pastores. Mas sabe por que o milagre aconteceu? A representatividade não é tão importante para Deus quanto a unidade. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu ali estou no meio deles. Aqueles 15 não representavam os 50, mas estavam em unidade. E não existe gigante, por mais medonho, furioso que seja, que fique de pé quando a igreja se levanta em unidade. Irmãos, nós provamos isso de uma forma impressionante. Até hoje, nós vemos as pessoas comentando: olha, você lembra daquela época? Você lembra o que aconteceu? Agora, o melhor de tudo foi o legado que esse milagre deixou. Alguns anos depois, começaram a acontecer alguns acidentes automobilísticos numa cidade pacata que nem semáforo tem. E as pessoas começaram a morrer de morte de trânsito. O prefeito procurou o batalhão da polícia militar. Olha, o que a polícia pode fazer? Naquela época nós já estávamos tendo capelania na polícia militar. E o comandante disse: olha, eu não sei o que a polícia pode fazer, mas vou procurar o conselho de pastores. E nos procurou, falou: o que vocês podem fazer? Eu disse: nós podemos pedir a quem pode todas as coisas. E de lá para cá, as portas da cidade se abriram para a igreja. Hoje a Igreja de Jesus Cristo faz capelania na polícia militar, no sistema de saúde, nos hospitais, no sistema de educação, na segurança pública, na PAI. Não há uma porta de qualquer instituição civil ou militar na cidade que não tenha pelo menos um pastor indo uma vez por semana falar de Jesus e orar. O ambiente da cidade mudou completamente. Hoje, o prefeito, que eu digo, algumas semanas atrás, o prefeito nos chamou na Secretaria da Cultura e disse assim: olha, nós estamos percebendo um problema de saúde mental aumentando na cidade. Eu gostaria de abrir os espaços culturais para que vocês realizassem cultos e orações para que a gente veja esse problema ser diminuído. Então, isso é muito bom. Isso me faz lembrar que a igreja, ela tem que ser protagonista. A igreja não é coadjuvante. A igreja não sai atrás. Um dos nossos pastores, pastor Mário Rosa, ele é muito engraçado. E desde esse ano de 2009, ele faz algumas comparações muito interessantes. Ele fala assim: aqui na nossa cidade, antigamente, o diabo era o gato e a igreja era o rato.
Ele rugia e a gente se escondia. Hoje, Deus fez isso mudar. É Ele que é o rato e a igreja é que é o gado. Uma comparação tão bobinha, mas que revela aquilo que está no coração daquele homem. E hoje nós vemos o povo de Deus andando de cabeça erguida, levando a palavra em todas as portas que se abrem em nome de Jesus. Eu quero falar um pouquinho sobre a história desse livro. Na verdade, eu nunca pensei em escrever. Eu tinha escrito algumas coisas bem caseiras ali para a igreja, para algumas igrejas que eu visitava de maneira itinerante, mas nunca pensei em editar um livro assim. Mas Deus estava levantando pastores na nossa comunidade e eu me senti desqualificado e fui fazer um curso de pós-graduação em liderança pastoral e missões urbanas em Londrina, no Paraná, na FTSA. E a primeira aula, eram 2 anos, na primeira aula sobre missões urbanas, eu decidi que o meu TCC seria sobre o projeto Cidade Viva. Procurei o professor, ele falou para mim: calma, você nem entrou no curso. Eu disse: não, mas o meu trabalho vai ser sobre isso. E nós fizemos esse trabalho, recebemos o diploma, mas engavetamos aquele TCC. E alguns irmãos ficaram sabendo, pediram para ler, quiseram conhecer, e eu fui bastante incentivado. E eu agradeço muito ao pastor Zé Carlos Marion, que é um amigo de muitos e muitos anos, pelo apoio. O irmão Christopher, que abriu as portas da Impacto Publicações. O TCC era um carvão, uma nutrição, né? E a capacidade profissional da editora transforma aquilo em um livro agradável, muito bem revisado, um projeto gráfico maravilhoso, e está aí para a glória e honra do Senhor. Nosso principal objetivo com o livro foi alcançar o santaritense, deixar registrado na memória da cidade que o nosso Deus fez algo tremendo. O espiritismo lá sempre foi muito forte, tão forte que caravanas e ônibus vinham para passar por cirurgias espirituais. Diz a lenda urbana de Santa Rita que houve anos em que as pessoas vinham da Itália e da Europa para serem operadas lá. Isso é uma lenda urbana, até onde isso é verdade a gente não sabe. E a primeira coisa, o primeiro alvo do livro foi os santarritenses. Nós fizemos o lançamento lá, a Câmara de Vereadores concedeu ao livro uma menção de aplauso, eu fui chamado lá e foi um motivo de muita alegria para a gente. Em segundo lugar, esse livro tem o objetivo de alcançar a macro-região de Ribeirão Preto. Nós já levamos para os conselhos de pastores ali da nossa região, porque tem havido muitos suicídios ali, em Ribeirão Preto, São João da Boa Vista, Pirassununga, São Carlos. A nossa região foi atacada e graças a Deus o livro tem sido muito bem aceito. Também é nosso alvo alcançar municípios de pequeno e médio porte em todo o Brasil. E nós tivemos irmãos que no dia do lançamento estavam em Pirassununga, irmão pastor levou, se não me engano, 20 exemplares para Paraíba, para João Pessoa. E nós temos tido essa bênção de nos encontrar com pessoas de outros estados que tomam conhecimento do livro e levam, isso é muito importante. Eu queria encerrar dizendo o seguinte: Deus é o Deus de indivíduos. É o Deus que se preocupa com o perdão, é o Deus que se preocupa com a salvação pessoal. Nós evangélicos ouvimos muito isso, né? A salvação é pessoal, é individual. Mas Deus também é Deus de cidades. Eu queria chamar a sua atenção para Gênesis, no capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 17. Caim havia acabado de assassinar seu irmão Abel. E Deus, preocupado com a condição de Caim, faz uma promessa para ele. E Caim disse: agora quem me ver vai me matar. Então Deus disse para Caim: não será assim, versículo 15: se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse encontrá-lo o matasse. Veja só, Deus misericordioso se dirige ao primeiro homicida, fraticida, porque ele mata o irmão, e promete proteção para ele: eu vou te proteger.
E Deus coloca um sinal, nós não sabemos que sinal é esse, mas Deus sinalizou sobre a vida de Caim: ninguém vai pôr a mão em você, e se alguém pôr, vai ser punido 7 vezes mais. Não era para Caim dizer assim: ô Senhor, eu não mereço, puxa, muito obrigado, agora que alívio, eu vou poder me casar, eu vou poder constituir minha família, eu vou poder tocar minha vida, eu conto com a sua proteção. Mas não foi isso que ele fez. Verso 16: então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher, ele engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de seu filho Enoque. A primeira cidade foi fundada por um homicida que havia recebido misericórdia de Deus e a rejeitou, e fundou uma cidade para se proteger. Então a origem da cidade não poderia ser pior do que essa: um homicida que prefere criar um sistema de autoproteção, rejeitando a proteção do Senhor. Pior que isso, no hebraico, a palavra cidade é a mesma para angústia e agitação. Isso faz sentido para você? Percebe como Deus é um Deus de cidades? Ele é um Deus de indivíduo, mas Ele é um Deus de cidades. Ele é um Deus de tribos. Ele é um Deus de conglomerados humanos. Ele é o Deus do bairro. Ele é o Deus do grupo familiar. Ele é o Deus da faculdade, da escola secundarista. Ele é um Deus que se preocupa com esses ajuntamentos. Deus queria proteger Caim apesar do seu pecado, mas Caim se afasta do Senhor e edifica uma cidade. É por isso que lá em Jeremias 29:7 nós lemos: procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. O projeto Cidade Viva é um projeto que se aplica tanto a pequenas cidades ou cidades de médio porte, mas também se aplica a uma faculdade, a sua vila, o seu bairro, o seu setor, o seu distrito. Basta conhecermos pessoas que estão sentindo o drama e a cultura de morte reinando no ambiente, que se liguem a nós, e nessa co-beligerância, juntos em oração, nós podemos enfrentar o Golias, porque as pedrinhas já estão na nossa mão, a funda já está pendurada no nosso pescoço. Nós só temos que agir no poder do nome do Senhor. A vitória já está garantida. O apóstolo Paulo disse: graças porém a Deus que sempre nos conduz em triunfo, e através de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento. Irmãos, a gente tem falado por aí sobre a vitória que já é nossa. Cristo conquistou essa vitória na cruz. Aí você vai dizer: bom, tá bom, as pessoas não estão mais se suicidando na cidade. Que bom, as pessoas agora estão ouvindo o Evangelho. Mas não é só isso. No livro nós temos testemunhos de pessoas que eram suicidas em potencial e por conta do projeto conheceram o Senhor da vida, né? No livro também há o depoimento do Padre Jorge, como eu falei, depoimento de um policial civil, depoimento de uma irmã da área da assistência social, de uma jornalista e de alguns pastores. E muitas vezes as pessoas me perguntam: pastor, o que o senhor recomenda? O que eu faço com esse livro além de ter na minha biblioteca? O que tem acontecido é o seguinte: muitos kardecistas têm se interessado. Aliás, os comentários mais positivos que eu recebi de quem leu vieram da ala kardecista. Porque o kardecista ele tem um quê com suicídio, a questão do karma, essas coisas, ele é muito interessado. Eu tenho um amigo kardecista, foi um dos primeiros que adquiriu o livro. Ele falou assim: Sérgio, parabéns, eu sou kardecista, eu não tinha visto por esse prisma. Ele está sendo evangelizado por um luterano e por um padre também. Então nós temos
que orar por ele, porque logo logo ele vai vir para o conhecimento da luz. Esse livro tem sido presenteado para pessoas da área da segurança pública, pessoas da área da assistência social. Muita gente tem comprado para dar de presente, porque ele é barato, só R$20. Uma das irmãs da nossa igreja, se não me engano, ela comprou 10. Ela é podóloga, então ela dá de presente para os seus clientes políticos e profissionais do mercado, do comércio. E eu louvo muito a Deus porque ele tem tido uma excelente penetração. Então a minha oração realmente é que o Senhor use esse livro para que aqueles que na sua cidade, talvez na sua faculdade, na sua vila, no seu bairro, no seu distrito, identifica drogas como algo proeminente, ou feminicídio, ou homicídio, ou furto, ou algum outro monstro social que se destaca, que coloca o pescoço para fora, e que range os dentes contra a população. Pois é, a palavra de Deus diz que nós pisaríamos serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada absolutamente nos causaria dano algum. O Senhor Jesus disse: todo o poder me foi dado no céu e da terra, portanto, ide. Esse é o chamado que o livro traz para todos os seus leitores. É uma alegria para mim estar aqui. Eu ainda vou passar pela estante para levar os meus livros. Estou muito agradecido pelo carinho de vocês. Vocês são muito amados. A gente percebe no sorriso, no olhar, no abraço, no cumprimento, no aceno de mão, muito carinho, muita atenção e muito amor, tá? E eu trago também um abraço do Conselho Pastor de Santa Rita Passa Quatro. Nós não somos apenas pastores, nós somos amigos, nós somos parceiros, nós somos irmãos. Às vezes numa reunião parece que a gente entra dentro um do outro, de tanto carinho, de tanto amor, de tanta parceria. Somos pessoas de diferentes correntes teológicas, E eu estou para fazer um contato com o pessoal da RCC da nossa cidade. Lá o catolicismo é mais tradicional, bem tradicional, mas tem um grupo do RCC e eu quero ver se eu consigo acessá-los e quem sabe a gente promover mais unidade, trazer esse grupo para o nosso seio em nome de Jesus.